Mas é o ponto. E aí começa a entrar a questão do empreendedorismo, que aí é justamente que eu vou voltar a linkar na pergunta que a gente tinha aqui do Zina Chirupita. Ele perguntou assim, perguntando sobre o tema justamente para Fabiana. A diferença importante na experiência dela, na taxa de sucesso e empreendedorismo de homens e mulheres... Então, tem essa bastante diferença, e importante. E aí ele ainda faz uma complementação. As dificuldades têm representado mais fracasso com as mulheres? Sim. A gente tem mais dificuldade, inclusive, para conseguir crédito, tá? Sério isso? Isso aqui também no chat. Sim. Muito mais dificuldade, inclusive, para conseguir crédito. E isso tudo vai devido toda aquela história de que a gente não podia trabalhar, de que a gente até hoje tem diferença salarial. Sim, não tem. Faltam 200 anos pra gente equiparar o salário de homem e mulher. O algoritmo já joga contra. Exatamente. Assim, 70% das mulheres são demitidas ou se desligam após a maternidade. E dessas, só 1/3 consegue voltar ao seu status quo 3 anos depois. Tipo, eu, Fabiana, se quisesse voltar pra minha posição, não sei se eu conseguiria, né? Mas... Você? 3 anos depois, uma pessoa consegue voltar para aquele mesmo status. E só 1/3 das pessoas, cara. É muita coisa. E assim, tem sim, a gente sabe que tem sim. A nossa sociedade te olha diferente, sim. Olha o número de líderes que a gente tem, homens e líderes mulheres. Até pra negociar, ele te vê diferente sim, na hora e da ainda negociação. lidar com assédio, né? Exato. Opa! Ainda tem essa Imagina parte. eu trabalhando no cais. Dependendo de qualquer coisa, você é mal visto. Trabalhava no cais, filho. Eu Eles fiz querem estágio negociar, na Codesp. Só os homens vão jogar. Foi você Opa, que provocou sempre. a situação. Mas era o que eu falava pra minha equipe, sempre. As meninas falavam, porque não sei o que. Eu falava, cara, se der certo, a culpa é sua. Se der errado, a culpa é minha, vai. Tem que ser assim, você tem que ter um bom líder na tua frente que te ajude. Porque, sim, a sociedade é muito machista. Eu trabalhava num mercado extremamente masculino, sempre, extremamente regulado. Porque eu gosto de coisa difícil, não gosto de coisa fácil, né? Eu fiz estágio no Porto de Santos... E aí eu comecei a advogar lá, inclusive, fui fazer direito ambiental, fui trabalhar na USP eu era só especialista e eu coordenava um grupo de mestres, doutores e pós-docs da USP, numa fundação da USP. Então os caras já me olhavam, tipo, quem é esta menina de 23 anos querendo me dar ordens? Uhum. E eu queria que eles se fudessem, continuava dando as minhas ordens. E de lá eu saí e vim pra Santos, foram os meus 3 empregos da vida. E voltei pra esse terminal. E esse terminal, ele era de uns caras, depois, né, a gente fez alguns M&As, e depois esse terminal foi pra mão de um pessoal, como é que eu vou falar sem falar? Que medo. Entendeu? E daí depois ficou meio complicado, entendeu? Porque era um universo extremamente machista. Sim. E eles querem discutir no bar, no puteiro, quer discutir jogando Não, pôquer. eu tava numa e a mesa mulher no do- meio não Isso. pode conversar. Não, mas é verdade. Pedi emprego lá, Mas, maneiro cara, pra você não caralho. ouviu o engenheiro falar que foi levar os clientes do puteiro? Tô mexendo o saco. E a mulher já é vista de outro Não, e jeito assim, pra falar você tá com na ela. mesa discutindo, e aí ele vira e fala assim, eu viro e falo, não, porque a gente tem que fazer assim. E aí continua a discussão, daqui a pouco ele vira, não, tem que fazer assim. Então, como ele disse, tem que fazer assim. Então, foi exatamente o que no final eu já fazia assim. É exatamente o que eu tava falando. Batia na mesa, na Antac, e falava, é o que eu tava falando. É verdade. Porque as pessoas fingiam que eu não tava falando. Isso acontece em tudo pra mulher. Realmente, sabe? Assim, não, você tá romantizando. Não, não tô romantizando. Isso acontece quando você é empregada e quando você é empregadora. É muito mais difícil pra gente enfrentar o mercado de trabalho ou de empreendedorismo. É muito, muito, muito mais difícil. E a taxa de empreendedorismo feminino é muito maior do que a masculino. Sucesso. Não, agora, na pandemia, o empreendedorismo feminino cresceu 49% e o da terceira idade cresceu 100 e poucos %, se eu não me engano. Nossa. E aí o da terceira idade puxou da geração Y, dos menorzinhos, porque precisava de tecnologia. Uhum. Então foi primeiro os 60 a mais, depois os 18, 19 anos, depois as mulheres. E nós estamos no meio. Vocês estão Só lá, salgando só a mamando comida na aqui, ó. nossa, filho. Estamos no meio. Mas sabe o que é engraçado? Não é segregação, cara. É só autodefesa. Não, Não. Não, tá tudo bem, né, Caio? Tá tudo bem, tô aqui com o olho roxo. Bateu uma tristeza no carro. Com a próxima cerveja, por favor.
Você sabe que faz algumas semanas, eu acho, a gente teve a Rafa Laranja aqui, Sim. sambista, né? E ela comentou justamente isso, ela falou que muitas vezes pra discutir detalhes, negociação e tal, ela fala as coisas, e assim, você tá falando com a artista, Rafa Laranja, né? E aí ela fala as coisas e muitas vezes eles ignoram. E aí ela Sim. precisa chamar algum homem da equipe dela, ou seja, traduzindo, alguém que trabalhe pra ela, e fala, ó, entra no meio aqui pra falar Eu tava numa valor. discussão, discutindo Chuta algum o saco assunto dele aí, né? jurídico. É, tipo, E aí o engenheiro falava assim, eu falava 2, 3 vezes, ninguém, ignoravam. Daí o engenheiro falava, não, mas vamos fazer assim. Daí virava o técnico, não, boa, Wilson, é assim. Meu Deus. Fala, porra, eu tô falando Eu essa falava, merda. então, é exatamente o que eu tava falando. Eu falava, opa. Daí ficava aquele clima, né? Mas rola Meu, isso. pelo amor de É, Deus, é muito sou palhaça. Eu trabalhei na indústria e na época a gente trabalhava no setor de engenharia e, cara, era predominantemente homens, né? Tinha, sei lá, na minha sala trabalhavam acho que uns 25 pessoas, tinham acho que 2 ou 3 mulheres. E, meu, era... E assim, era um cargo que parecia que as minas, trabalha aí, faz aí, sabe? Tipo, Tipo Atropelada. estagiária. tipo isso, sabe? Quase tipo, ô, serve um café aí pra galera, era meio isso. E aí, pelo menos eu percebia que, assim, as minas, eu não sei se também era... É difícil falar isso, porque pode parecer meio rude, sei lá, mas... Eu não sei se elas também não tinham uma perspectiva ou se a oportunidade de fato não era dada, mas parecia que elas estavam ali meio estagnadas e tipo... Mas você imagina começar com alguém já te segurando aqui, assim. Não, eu não tô, é Não isso que é? eu tô dizendo. Chegou na empresa, não tem café, tem 10 homens. Fulano, não tem café? O café não tá pronto ainda? É pra mulher, né? Sabe, você imagina, tipo, você largar lá numa eu prova tô de brincando, natação, não chegava todo no mundo nível vai de e hardcore você tá assim, com o não. elástico aqui, ó. Vamos lá, tem que chegar junto comigo. Só que tu tem um elástico te prendendo ali na borda. É isso que acontece, cara.